Você vive indo ao pronto atendimento por causa de sinusite? Mal acabou o mês e tem que tomar de novo um antibiótico por causa da sinusite? Ou chega naquela época do ano do frio, em que começo a ter uma crise atrás da outra e todo ano eu tenho que entrar com algum tratamento, mas que acaba levando a uma nova crise semanas e meses depois? Se liga no vídeo de hoje. Olá, sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar sobre os tratamentos de sinusite. Se você está passando por uma situação de repetição ou um quadro de sinusite que acaba não se resolvendo por completo, é muito importante esse vídeo. Mas antes, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você não assistiu o vídeo anterior sobre as sinusites, clique nesse card onde nós temos o vídeo explicando direitinho como funciona o processo de sinusite em você. A sinusite é uma inflamação dos seios da face que está localizada ao redor do nosso nariz. E no período de congestão e com catarro retido, a inflamação na região vai causar sintomas não somente na região nasal, como congestão, catarro preso, e aqui catarro nem sempre esverdeado, mas com muita frequência ela ganha uma coloração bem específica, mas também dores de cabeça por causa do acúmulo de secreção ou até mesmo de estímulos tipo de enxaqueca, como também sensação de pressão no ouvido, pigarro persistente e que, se não forem resolvidos, parte desses sintomas podem ficar persistindo ou repetindo com uma certa frequência. E por isso no tratamento de sinusite, nós otorrinolaringologistas, nós focamos em dois pontos iniciais. O primeiro é no curto prazo, resolver o que está te dando problema agora, controlar os sintomas, seja a produção do catarro, facilitar a saída dessa secreção, matar a bactéria ou ser que estiver invadindo esse catarro, causando o processo inflamatório, que é o tradicional uso do antibiótico, por exemplo, mas depois avaliar por que eu tive essa situação e por que ele está repetindo, se tem algum fator que facilite essa infecção, que nós pensamos no tratamento de longo prazo, ou seja, para evitar você ficar doente de novo ou com tanta frequência assim. E durante o tratamento, pensamos em algumas estratégias em relação, primeiro, ao acúmulo do catarro. E aí a primeira medida sempre é o uso do soro fisiológico nasal, ou 0,9%, para umidificar a região nasal, limpar as secreções e não deixar acumular, lembrando que não necessariamente precisa ser uma lavagem de alto volume. Isso depende de quanto cada pessoa consegue limpar. Uma limpeza com frequência em baixo volume também pode ter um efeito tão efetivo quanto as lavagens de alto volume. Mas nosso principal objetivo é umidificar para não ficar nenhum resíduo. Se a pessoa tem alergia, esse catarro não continuar estimulando a produção do catarro, que tem sido a base dessas infecções, e também permitir melhor acesso dos remédios dentro da nossa fossa nasal. E aquele sorinho descongestionante, aquelas gotinhas que o pessoal fala que faz mal. Na verdade, a liberação desse medicamento sem receita foi justamente para essa situação, ou seja, fazer um efeito de destampar o nariz com mais facilidade, mas para um uso no curto prazo, menos de uma semana. Ele só vai destampar para facilitar a saída, só que não vai resolver coisas crônicas, como por exemplo uma alergia, uma obstrução por desvio, e aí a pessoa pode acabar caindo no erro de querer manter a dose do remédio, podendo entrar numa dose tóxica de nafazolina ou de oximetazolina, que é o princípio ativo disso. São medicamentos que podem mexer tanto na pressão, como estimular dores de cabeça e aumentar também o volume da próstata. Então não é um remédio tão seguro assim e a depender do remédio que você já use por dia a dia, não é interessante misturá-lo. Se a pessoa às vezes precisa de alguma coisa no curto prazo, ele pode ajudar, mas não mais que uma semana. E passando à forma crítica, como nós prevenimos a sinusite? Isso é possível? Sim. Principalmente se eu estou tendo repetição do quadro, essa é a nossa função como otorrinolaringologistas, investigar, tanto mapear às vezes a região nasal, como a tomografia, que é o exame mais específico do que o raio-x dos seios da face, com isso eu vou ter uma noção inteira dos seios da face, se tem uma questão de formato, de drenagem ou algo que permita a retenção desse catarro, como também, dependendo de cada caso, se não temos uma produção excessiva por alergia. Então, testes alérgicos e até testes de imunidade também vão ajudar a entendermos se temos algum fator para produzir catarro. Além disso, existe uma forma mais rara, mas que tem vindo com uma certa frequência, com questões odontológicas. Em algumas pessoas, a raiz de alguns dentes superiores, principalmente depois do segundo pré-molar até o último molar, eles podem ter a raiz dentro do seio maxilar, que é o seio da face abaixo da linha dos olhos, da maçã do rosto.
E se tem algum processo infeccioso na raiz, ele pode às vezes não dar dor de dente como se fosse um canal, mas extravasar para dentro do seio da face, causando uma sinusite persistente, principalmente para a pessoa que nunca tinha tido problemas de nariz ou de alergias. Por isso que é importante, muitas vezes, quando nós detectamos numa tomografia uma alteração nessa região, uma avaliação em conjunto com o dentista, pois afinal, se a gente tratar somente a parte sinusal e não vermos se na raiz desses dentes não ficou algum processo inflamatório, uma infecção residual, o tratamento pode ser insuficiente. E existem então exames de sangue que vão detectar tanto o nível alérgico, principalmente a poeira, mofo, cheiro e pelo de bicho. E isso pode gerar mais produção de catarro, que virá a ser um potencial contaminado pela sinusite, como também alterações de imunidade, que também facilitariam infecções de repetição. E por isso, muitas vezes, somente antibiótico nem sempre vai resolver novas crises. Se a pessoa tem problemas de imunidade, nós trabalhamos com o aumento da imunidade, vendo tanto a questão alimentar e de hábitos saudáveis, mas também alguns pacientes podem precisar de alguma suplementação para poder aumentar a sua resistência. Em alguns casos, eu preciso de um controle alérgico para diminuir o controle de catarro e por isso que aí entram alguns sprays nasais, tratamentos de alergia até as vacinas, a depender de cada pessoa. E também, dependendo do que vier na tomografia, uma questão anatômica e principalmente se o tratamento alérgico e os outros tratamentos clínicos ficarem um pouco aquém do que nós esperamos, alguns casos precisam ser feitas a sinusectomia, que é a cirurgia, uma microcirurgia em que a gente entra dentro da região nasal e limpa e melhora a drenagem dessas secreções, permitindo menos retenção de catarro, melhor espaço respiratório e menos riscos de novas sinusites bacterianas. Se às vezes o septo estiver interferindo na passagem desse nariz, alguns casos precisam ser mexidos na mesma cirurgia também. E lembrando novamente que o cigarro tem um fator importante na recorrência desses quadros. Se você fuma e quer parar de fumar, se ligue nesse novo vídeo que a gente fez especialmente para você, para poder te ajudar a parar de fumar. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E até lá!